Como nós, da área de tecnologia, vamos nos colocar dentro desse novo momento? Em que, sim, nós temos a tecnologia viabilizando, e nunca antes tivemos tecnologias tão incríveis para a área do direito como a que temos hoje. E como nós vamos nos colocar para fazer com que a gente seja parte relevante e que realmente traga benefícios nesse processo de transformação digital, que a gente sabe que é muito mais do que tecnologia. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui nesse espaço hoje, dividindo com as minhas colegas e amigas diretoras que são exemplo aí nessa área de tecnologia no Poder Judiciário do Brasil, como já nos anunciaram, né? E como vocês podem perceber, a gente fez uma pequena inovação aqui nesse painel. Nós estávamos ali se preparando e percebemos que havia uma divisão, que as mulheres estavam em um painel e os homens estavam no outro. E aí, rapidamente, nós subvertemos a ordem das coisas, né? O Kiko, ele nem sabe que a gente fez isso ainda. E resolvemos unir os painéis, então, para que a gente possa compartilhar todos nós, né? Afinal, uma das nossos objetivos é justamente aproximar também as mulheres desse mercado de tecnologia e, portanto, não fazia sentido nenhum nós estarmos em painéis diferentes dos nossos colegas. O tema que nos foi dado, às meninas, né, as mulheres, é que a gente conversasse um pouco sobre o protagonismo da tecnologia na transformação digital que acontece nos tribunais. Pensando sobre isso, e ontem nós estávamos falando um pouco sobre o contexto atual, eu vou fazer um pouco esse papel de moderação para o nosso lado aqui e pergunto, então, para vocês, se vocês realmente acham que a tecnologia é o protagonista nesse momento. Qual é o papel, enfim, da tecnologia dentro da transformação digital e se nós não estamos dando créditos de protagonista para a entidade errada aí dentro desse processo. Alessandra, você. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer ao Piccolo a oportunidade de participar de mais um painel aqui no Expo Jude. É sempre muito bom dividir palcos, rever colegas. Gostei da inovação, né, que a gente pensou ali agora atrás. Acho que é importante a gente compartilhar, os assuntos são muito parecidos. Nessa questão específica, se a tecnologia é protagonista ou não, ontem conversávamos sobre isso. Bom, aí é na minha opinião. Penso que não, né, porque tecnologia por si só não vai fazer mudanças. E o que a gente estava conversando ontem é que protagonista é aquela pessoa que está promovendo uma mudança por meio da tecnologia. Então, o propósito da tecnologia, o que se busca com a tecnologia, tem alguém por detrás disso. Então, eu vejo que o protagonismo está nesta pessoa que promove uma inovação, que busca melhorar o atendimento ao cidadão, que tenta melhorar uma prestação jurisdicional, e a tecnologia é um meio para isso. Então, eu inverteria a ordem. Eu falo que a pessoa é o protagonista e ela usa da tecnologia para promover essa mudança na justiça. Boa tarde a todos e todas. Também muito feliz em estar aqui compartilhando o palco com os colegas aí de tantos anos, né, de transformação da justiça ao longo desses anos, né. Piccolo, quando sair da entrevista que ele está dando ali, ele vai descobrir que a gente mudou tudo, mas eu acho que no fim ele vai gostar. Mas a gente, assim como a Alessandra, com certeza, na minha visão, acho que a tecnologia, na verdade, ela pode até ser um protagonista de um filme, mas o roteiro é feito pelos humanos, né? Então, assim, não adianta, a tecnologia sozinha não ia acontecer nada, ela é uma viabilizadora, ela está aí realmente muito mais fácil, muito mais acessível, né, a todos. Mas, se não, o grande protagonista é quem, dentro do judiciário, são os líderes que estão conseguindo produzir a transformação cultural, né? Porque aí é onde a gente consegue usar a tecnologia que vem ficando cada vez mais disponível e acessível para todos. Porque se não há essa transformação da cultura, não tem a tecnologia melhor, quântica, maravilhosa, se a cultura não absorver e não causar, de fato, uma nova aproximação com a sociedade, né? Então, a forma de usar tudo isso que está aí à disposição só consegue, de fato, acontecer
se houver a transformação cultural, e a transformação cultural, a criação de uma cultura é feita por humanos, né? Já Peter Drucker já colocava assim, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, se não for trabalhada a parte humana, a gente não vai conseguir. E cada vez, isso é tão urgente, cada vez mais, né? Agora com a IA generativa e tudo, está tudo muito acessível. Então, a transformação cultural é o que mais é importante, né? Então, a gente tem que estar com essa preocupação. Ontem também a gente se deparou com aquele, acho que quem estava no jantar ontem à noite, né? Com a palestra de Alcione e a questão do onde ela chega lá no sertão. Então, outro ponto que é importante, que a cultura precisa se preocupar, né? A transformação cultural do judiciário é de como chegar nos excluídos digitais, que eu acho que é outra coisa que a gente pode ir aos poucos e desenvolvendo, mas veja, a tecnologia sozinha não é nada, ela é só o palco, mas os principais protagonistas somos nós todos e todos os outros que estão ajudando a transformar a cultura do judiciário. Boa tarde, também agradeço aqui poder participar de mais um painel aqui no ExpoJude, e agora com todos nós juntos aqui, é um prazer dividir o palco com todos vocês. A gente vem conversando desde ontem, né, sobre esse tema, eu concordo, né, eu acho que o protagonista são as pessoas, mas não só a cultura dentro dos nossos tribunais, ou defensorias, ou ministérios públicos, ou das nossas entidades, mas como que ela pode auxiliar, né, esses atores a levarem uma justiça melhor para a população que precisa. Então, eu acho que usando uma tecnologia como o IA, por exemplo, que possa fazer atividades mais repetitivas e trabalhar naqueles processos menos críticos, sobra mais tempo para ter um olhar mais acolhedor para aquele caso que precisa de um olhar mais atento do magistrado, né? Então, acho que a gente usar essa tecnologia, transformando a cultura dentro, mas levando para a população, que é para quem a gente trabalha, né? E também pegando ontem a Alcione, aquele exemplo, são aquelas pessoas que precisam, né? É para aquelas pessoas, para a população mais carente, que a gente tem que cuidar muito mais. Então, vou passar, Tony, o que tu... Boa tarde a todos. O nosso painel, o assunto também é inovação a serviço do futuro. Mas falar desse assunto é interessante porque nós temos uma composição aqui de dois representantes de órgãos que são supervisores, que é o Tiago, do Conselho Nacional, e eu do CSJT, o Rainério, que é do TCU, que já tem uma outra conotação, e tem aqui o representante de um tribunal superior, que é o Humberto. Então, são pontos de vista diferentes de fomento de inovação. Então, uma pergunta que eu ia fazer para cada um deles é o seguinte: o que vocês estão fazendo em casa para fomentar essa inovação, mas que a gente, por exemplo, no caso do TCU, que apesar de ter as auditorias de tudo, ele tem que ser ao mesmo tempo um direcionador da inovação e não um inibidor dessa inovação. Então, como que as suas atividades influenciam na inovação e como vocês têm atuando para fomentar? Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Prazer e satisfação em estar aqui participando desse evento, nesse novo formato. Peço desculpa àqueles que eu estou de costas, mas acho que dá para vocês ouvirem bem. Queria iniciar essa fala relacionada à inovação tentando trazer uma realidade que se põe no mundo e que se põe muito mais fortemente no Poder Judiciário, onde as áreas de tecnologia já aconteciam no passado, mas não são necessariamente os maiores motores da inovação. Hoje, graças à IA generativa, as ferramentas de no-code, as ferramentas de low-code, as ferramentas de automação, hoje a inovação nasce na ponta. Hoje a inovação nasce junto a cada um dos usuários. Hoje, o que a gente demorava 2, 3 anos para desenvolver uma aplicação, hoje ela sai em 3 dias
e a gente não fica nem sabendo muitas vezes do que está acontecendo. A aplicação só chega para a gente para colocar em produção, porque já foi desenvolvida num contexto específico, num laboratório de inovação, num centro, na perspectiva de um centro de inteligência. Então, hoje, sob uma perspectiva de cultura, de organização, de instituição, o desafio para as áreas de tecnologia é muito maior. Como a gente consegue garantir uma inovação de forma responsável, de uma forma eficiente e de uma forma que alcance, que não sejam simplesmente iniciativas. Eu tinha um chefe há 10 anos atrás, assim que entrei no judiciário, bem mais de 10 anos atrás, na verdade, e ele sempre dizia que a gente tem que parar um pouco com a quantidade de iniciativas e a gente precisa trabalhar com as terminativas. E a gente tem essa dificuldade no Poder Judiciário muitas vezes. A gente tem muitos projetos, a gente tem muitas ideias, a inovação está fervilhando nas pontas, os usuários com mais capacidade de produzir suas próprias automações, de produzir seus próprios resultados, e a gente acaba não conseguindo terminar, fazer isso chegar a todas as instituições. Então, um processo de governança muito efetivo, um processo de comunicação forte, um processo de governança entre os nossos usuários e um processo de capacidade. Acho que grande parte da nossa responsabilidade também é da capacidade institucional responsável àqueles que produzem a inovação. Então, dentro dessa perspectiva, sobre uma fala inicial, até porque somos 8 para falarmos em 50 minutos, eu acho que o principal desafio hoje da inovação é garantir que as iniciativas se tornem terminativas, que a gente tenha a consciência de que nossa responsabilidade, e acho que trazendo um pouco do gancho com a pergunta que foi feita anteriormente, é garantir que aquilo que está se efervescendo nas pontas tenha efetividade, faça chegar a todos os usuários de forma eficiente, de forma econômica, dentro do que for possível. Sou eu agora. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer aqui estar dividindo esse palco agora, somado aqui com as nossas colegas, melhor ainda, né? Quanto à sua pergunta, Tony, eu acho que eu vou muito nessa linha de que, e vou somar com o que as nossas colegas falaram, o protagonismo e a inovação, no meu ponto de vista, quem faz não é a tecnologia, são as pessoas. Então, as pessoas, elas são protagonistas e, aos mesmos tempos, são elas que inovam, né? Elas que inovam. Não é concebível se entregar a tecnologia para inovar. Dizer, eu posso criar o melhor GPT do mundo, se não tiver ninguém usando aquilo e extraindo o melhor dele, não vai haver inovação. Não vai haver inovação. Então, o que a gente precisa é criar uma cultura de inovação nas nossas organizações, dar a mensagem de que o erro é possível, muito embora muita gente ache que para o TCU o erro não é possível, né? Os nossos colegas aqui atrás também, mas o TCU tem feito um esforço enorme para dizer, é possível errar, eu permito errar. O TCU tem feito algumas contratações, inclusive, como a CPSI, contratação de serviço de inovação, em que se permite que uma determinada solução que é adquirida pelo tribunal não dê certo para resolver aquele problema, e o TCU vai pagar, como já pagamos, estamos pagando, inclusive, uma organização. Então, essa inovação, ela tem que ser permitida, tem que ter uma cultura de inovação na organização, é claro, e ao mesmo tempo, para a gente inovar, o uso da tecnologia é fundamental, não é? Hoje é a tecnologia que dá suporte a isso. E para vocês terem uma ideia, como não só a inovação não se dá exclusivamente pela tecnologia. Nós acabamos de fazer uma contratação agora, nesse caso também uma CPSI, em que nós contratamos um novo formato de fiscalizar obras, contratando uma empresa terceirizada para usar mecanismo de drones, mecanismo que vá lá naquela obra, pegue todas as informações e traga para o TCU. Não necessariamente eu tenho que mandar um auditor lá, porque o auditor vai analisar as fotos recebidas, o produto recebido, e ele vai fiscalizar. Ele não terceirizou, mas aquela parte mecânica atribuiu-se a outra, ou seja, a pessoa fica no protagonismo. E para terminar, para não deixar de falar de IA, né, que a gente tem que falar de IA em todo momento, a gente não vive mais sem IA, a IA ela veio para ajudar todos esse tipo de inovação, no entanto, ela tem que ser aplicada para o bem da humanidade. Foco na pessoa,
não é? Até as nossas soluções que a gente faz para entregar para a nossa organização, ela tem que ter um foco nas pessoas. Qual é o impacto nas pessoas que isso vai dar? Vai trazer uma nova forma de trabalhar, uma maneira melhor, uma satisfação melhor? Vai melhorar a saúde mental dessas pessoas? Ou vai prejudicar, ou vai ser um mecanismo de pressão para cima deles? Então, essas são as reflexões que eu acredito que nós da TI temos que levar em conta a todo momento, que temos pessoas trabalhando e usando as nossas soluções também, né? Rainer, lá já na Justiça do Trabalho, já falando um pouco da inovação na Justiça do Trabalho, é uma percepção, né? Eu como secretário lá de TI, nós temos um desafio, porque a Justiça do Trabalho, ela tem uma forma de colaborar diferente, né? Ela parece uma colmeia, que todo mundo trabalha junto, né? São 123 produtos digitais que eles desenvolvem em conjunto. Então, são os tribunais que estão desenvolvendo. E a forma como nasce a inovação, aí eu já estou falando na inovação estrutural, que se cria um setor, ou se designa pessoas para estar trabalhando à frente da inovação. Agora, o nosso desafio é a gente trazer as ideias, tudo que nasce da inovação, para um contexto unificado, para um contexto que vai gerar produtos mais concentrados e que vai ser incorporado dentro dos produtos digitais. A gente estava conversando semana passada com alguns magistrados sobre esse assunto, justamente no foco de unificar, tirar, porque muitas vezes, imagina, são 24 TRTs que estão trabalhando em projetos de inovação, muitas vezes que são sombreados, têm os mesmos escopos. E a gente, com a deficiência administrativa de recursos humanos da área de TI, o Conselho tem um papel interessante de unificar isso, enxergar e falar, olha, em vez da gente sair desenvolvendo produtos, por que nós não concentramos, unificamos esse esforço dentro dos nossos próprios produtos? Então, acho que esse é o papel hoje do Conselho, sob o ponto de vista de inovação, de identificar e tentar unificar os esforços para que realmente a gente possa incorporar dentro dos produtos digitais da Justiça do Trabalho o que a gente está inovando. Porque muitas vezes, eu até dei um exemplo, recentemente, a gente estava com 5 projetos na Justiça de Trabalho de transcrição, sendo que a gente poderia ter uma única equipe trabalhando com os requisitos necessários. Imagina se unificando isso tudo. Então, esse é o papel do Conselho que a gente tem feito para tentar unificar e dar, aí sim, vazão a essa inovação, seja dentro da IA, seja dentro de nuvens, seja dentro de segurança, ou seja, em qualquer nicho. Boa tarde a todos, os participantes, as meninas. Eu quero dizer aqui, deixar registrado que a culpa dessa bagunça aqui toda foi minha, né? Eu que incentivei o pessoal. Mas eu fiquei muito preocupado em ter que dividir espaço, eu acho que a gente teria que falar junto. Primeiro, preocupado porque eu estou com 2 conselhos do TCU aqui, eu não ia ficar sozinho, eu ia precisar pedir ajuda. Segundo, que a minha equipe toda veio para poder me escutar de novo, eu falei, vamos juntar mais gente, que eles me escutam menos e já estão cansados de me ouvir. Então, agradecer a todo mundo aí que está presente e participando do evento, e dizer que lá no STJ a gente tem uma grande preocupação também com a inovação, que a gente tem feito lá no decorrer de alguns anos, é deixado as áreas de negócio trazer o que eles pensam de solução para o negócio, porque às vezes a gente da TI quer propor algo e não tem o pensamento da área de negócio. Então, hoje a gente consegue, no STJ, distribuir equipes de desenvolvimento com PO da área de negócio, para poder nos trazer os produtos e a gente fazer esse desenvolvimento. Tanto que nosso stand aqui hoje tem a área de negócio que tem os produtos dele. Então, o produto é feito em conjunto. Eu tenho muita preocupação e entendo que a TI, a gente fornece um pouco o que as pessoas querem. E a gente não é a gente que vai propor toda a solução. Às vezes eu costumo dizer que a gente tem que entender o que o usuário quer para poder fazer. Mas muitas das automatizações a gente precisa que seja feito
junto com a área de negócio. Então, acho que o pensamento de todo mundo é esse. A gente sabe que para poder também dar essa oportunidade, a gente tem que fazer contratações, a gente tem que dar recurso para eles, mas eu acho que quando a gente tem essa mentalidade de entender que a TI não é o principal inovador, e sim um instrumento, eu acho que vai na linha de todo mundo, eu acho que é o objetivo. Sabe que durante um bom tempo, né, eu trabalho nessa área. Eu acho que muitos aqui estão mais ou menos por esse tempo, mas eu vou dizer o meu tempo, né? Estou há 28 anos trabalhando no Poder Judiciário, na área de tecnologia. Durante muito tempo, nós nos colocamos na posição dos grandes inovadores da nossa instituição, né? Porque, enfim, talvez a área de tecnologia seja submetida a um número maior de mudanças. É uma área que muda muito mais rápido do que muda a área do direito onde nós estamos inseridos. Então, talvez por isso, essa inquietação mais natural que vem dentro da profissão e da área que nós escolhemos e onde nós atuamos, né? O que aconteceu ao longo do tempo, muito do que o Tiago comentou, é essa mudança na velocidade com que as coisas chegam para os nossos usuários, nas nossas instituições, e mesmo o tipo de demanda e como essa demanda chega, né? Antigamente, a única parte da instituição que poderia oferecer uma solução era a TI. Então, goste ou não, se eu quiser qualquer tipo de programa, aí, veja, estou falando lá do pessoal que ia lá pedir um computador, pedir um Word, porque não tinha computador para todo mundo. Então, era tudo mais simples e nós éramos os únicos fornecedores de tecnologia e de soluções para impulsionar isso. No entanto, quando eu paro e olho lá para trás, para todo esse caminho, eu percebo que, na verdade, a tecnologia em si nunca foi a propulsora desses movimentos. A gente sempre foi instado por pessoas, sejam juízes, sejam outros colegas, que nas áreas finalísticas do tribunal eram aqueles grandes demandantes. A gente até brincava, tu tem os teus usuários VIPs lá, aqueles que estão sempre pedindo. E isso não é uma coisa ruim, porque esses que estão sempre pedindo, que quando a gente apresenta um produto fazem uma crítica e trazem outras ideias, são as pessoas que impulsionam esse movimento de transformação. Mais recentemente, a gente está vivendo essa grande novidade para a qual se deu o nome de inovação, né? E aí o CNJ fomentou essa criação dos laboratórios de inovação e trazendo esse contexto, que lá quando os laboratórios começaram a ser criados, ainda era muito distante, era assim, tá bem, a gente entende que a tecnologia pode fazer algumas coisas de inovação, mas inovação não é só isso. E todos nós aqui concordamos que inovação não é só isso. Mas a inovação próxima da tecnologia, ela pode impulsionar mais, porque agora a gente vai receber ideias já coletadas ou identificadas por pessoas que têm essa competência, né, que nós da área de tecnologia muitas vezes não temos, de interagir melhor com o nosso usuário, que é o que o Humberto trouxe, né? A TI nunca fez nada sozinha, mas os laboratórios de inovação, podendo entrar nesse contexto junto da tecnologia, vão nos impulsionar a fazer produtos que tenham mais efetividade. Eu achei muito interessante a fala de vocês, especialmente no que o Tiago trouxe, que é isso. Hoje, qualquer um de nós, mesmo nós da área de tecnologia, qualquer um de qualquer área do tribunal, pode entrar na internet e produzir uma solução para si mesmo em poucos minutos. E vai usar, vai resolver talvez o seu problema momentâneo, mas ainda em algum momento essa pessoa vai bater na área de TI porque ela precisa de uma informação mais acurada, porque ela precisa fazer com que isso entre numa esteira de produção, porque resolver o trabalho apenas dela não é suficiente. E de novo, a gente volta a falar, então, desse papel da tecnologia como impulsionadora, né? Mas sempre com as pessoas ali dentro. E aí a gente vem falar de IA. Eu estava pensando que nem o Rainer, eu disse, poxa, a gente não falou de IA até agora, que realmente vai trazer essa grande mudança, né? E aí eu trago uma discussão para a gente sobre como nós, da área de tecnologia, vamos nos colocar dentro desse novo momento. Em que, sim, nós temos a tecnologia viabilizando, e nunca antes tivemos tecnologias tão incríveis para a área do direito como a que temos hoje, e como nós vamos nos colocar para fazer com que a gente seja parte relevante e que realmente traga benefícios nesse processo de transformação digital, que a gente sabe que é muito mais que tecnologia. Bom, vamos lá. O que o Tiago falou é a pura verdade, né? A gente é surpreendido sempre com alguma solução desenvolvida e eu não vejo isso como ruim, sabe? O que acontece é que a gente, enquanto TI, a gente não está preparado para isso. Os usuários, também pelo alto número de demandas que a TI recebe, a gente tem infinitas soluções para sustentar. Eles precisam também movimentar o seu fluxo de trabalho de alguma forma e as ideias vão nascer lá.
E fato é que a TI é, sim, um pouco distante ainda de áreas de negócio. E se a gente parar para observar que quando a gente aproxima do usuário para tentar entender como que ele trabalha, faz um bom levantamento de requisito, sai uma solução bacana, ele fica satisfeita e passa a ver também a TI como parceira. A gente tem que mudar também esse conceito que a gente só desenvolve e entrega a ferramenta. Acho que isso distancia muito a gente do usuário e que acaba fazendo com que ele tome suas próprias iniciativas e resolva o problema dele. Fato é que se ele abrir uma demanda para a gente, vai entrar para a fila, a gente sabe disso, vai ser mais uma demanda na fila e a gente tem os usuários VIPs, como você bem falou, e as demandas vão sendo priorizadas de uma outra forma. E o que eu vejo é que quem impulsiona esse movimento de inovação é a própria inquietação do usuário. Então, ele tem que fazer o trabalho dele acontecer. Muito é falado nos encontros que falta mão de obra, falta tempo, falta muita coisa. Então, eu tenho que fazer o trabalho acontecer, eu vou dar meu jeito. E aí a gente recebe as soluções ali, de alguma forma a gente tem que viabilizar também isso entrar em produção, porque se a gente se aproxima do usuário, a gente acaba tendo ali um sentimento diferente pelaquela solução que ele desenvolveu, falando, não, eu vou viabilizar, ficou uma solução bacana, se a gente colocar em produção, eu vou atender a unidade dele, eu também vou conseguir atender outras unidades. Então, o que acho que vai movimentar essa TI passar a ser mais parceira do usuário e não olhar o usuário como se ele fosse um rival da TI. Exato, isso aí com certeza. Eu sempre coloco que a TI não pode ser a TI tomadora de pedido, né? Que é a TI que chega lá, o que é que você quer? Pum, aí vai lá e faz. Na verdade, a gente tem que estar, até porque a cozinha está cheia, a fila vai ficar grande e aí o cara vai mudar de restaurante. Então, na verdade, a gente é uma oportunidade única, né, para as áreas de TI. Não vejo como um problema, na verdade, é um problema porque é mais um ponto para a gente administrar, mas assim, essa facilidade das tecnologias na mão dos usuários, ao mesmo tempo, fazem com que a TI tenha uma oportunidade única de se aproximar do negócio, de se aproximar da inovação. Lá, quando nasceu, lá nos primórdios do movimento de inovação, muito fomentado aqui pelo Judiciário Exponencial e tudo, era muito assim, TI, inovação. E meio que tinha até uma coisa, mas esse pessoal está na inovação. E isso não pode nunca acontecer, porque senão a gente vai ficar à margem cada vez mais. E principalmente nesse momento onde a facilidade de construção de qualquer solução, de agente, de tudo, está na mão do usuário. Muito mais, né, do que era antes. Né? Eu me lembro acho que foi em 2019, no Enastic da Justiça Estadual, que teve lá em Pernambuco. Eu me lembro do doutor Fábio Porto falando da corrida maluca pela inteligência artificial, que aí cada tribunal queria fazer a sua, aquela confusão. E ali dependia-se da TI para ter a sua IA para chamar de sua, e aí vem as vaidades, e quem fez primeiro, aquela coisa em 2019, quando nem existia ali a IA generativa, né? Do jeito que a gente está hoje, com a IA generativa, com a IA agêntica, cada vez mais acessível, na verdade, aí a gente começa a ver a corrida maluca por soluções de IA dentro dos próprios órgãos. Então, é chave que a TI se posicione de forma estratégica, focando em 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Fazer parte da inovação, na verdade, conduzir a estratégia de inovação junto com as áreas estratégicas, né, com quem está ali sofrendo, doendo, né? Na verdade, não é pegar o pedido, é participar, estar junto para entender como consegue resolver. É trabalhar na governança de dados e de IA, como o Tiago estava comentando, porque não tem como a gente parar, dizer não faça, não coisa, mas trabalhar na governança de dados e IA e na parte de segurança, né? Porque senão a gente sabe que na hora que der uma confusão, quem é responsável pela guarda e por tudo somos nós. Então, a gente tem que ter esses 3 pilares aí muito bem fortes, muito bem estruturados, para que a gente consiga ser parceiro e ajudar a fomentar e passar tudo isso. Bem, estava me lembrando aqui, até para não errar a frase que o Piccoli usou ontem na abertura, que estamos diante de um ponto de inflexão. E eu acho que nós, diretores de tecnologia com anos, né, de experiência na área, eu acho que nós estamos, nos últimos anos, e agora, mais com a IA generativa, passando por esse ponto de inflexão. Que nós, da TI, diretores, perdemos o protagonismo de saber sobre tecnologia. Tem hoje quantos participantes aqui da Expojude não são da área de tecnologia? E tenho a humildade de dizer que tem juízes ou desembargadores que sabem mais de IA generativa do que eu.
né? Porque ele foi lá procurar e saber fazer uma solução para solucionar uma dor que ele sente. Então, de novo, né, pegando o gancho inicial, as pessoas ou usuários trazendo e nos impulsionando para levar tecnologia para solucionar os problemas que existem. Então, eu acho que a gente está nesse momento de todo mundo se redescobrir nesse momento que a gente está vivendo. Nós, como área de tecnologia, fazendo parte, né, tendo que ser protagonistas dessa transformação digital, mas não sozinhos, junto com essas pessoas que sabem aonde está a dor e sabem o que precisa ser feito para melhorar o trabalho do dia a dia. Então, fala, Tânia. Foi até, a gente estava combinando aqui uma das perguntas e tem a ver com o que vocês estão falando, que é a visão de um lado da inovação e a visão TI de um outro lado. Eu acho esses lados, eles têm que ser pensados de forma conjunta, e hoje a gente tem uma percepção que isto é feito como se a gente tivesse o time deles e o time nosso. E, na verdade, as coisas não são tratadas como um ecossistema, e sim como sistemas individualizados. Eu posso falar aqui, depois eu vou passar, Rainer, eles fizeram um trabalho no TCU que a gente estava tentando implantar, que era a sistemática para empoderamento da área de usuário, no qual foi se criado um protocolo, né, para que você tenha segurança, você tenha conectividade, mas que você pudesse desenvolver dentro desse ecossistema. E uma regra muito clara do que está lá fora e do que tem que ser corporativo. Essa visão sistêmica, eu acho que está faltando nos órgãos. Está faltando o olhar da inovação, junto com o olhar da tecnologia e até da área de negócio, para entender que não adianta desenvolvermos produtos sem segurança, não adianta desenvolvermos produtos que na hora que vamos escalar, não consegue escalar. Então, essa visão, quando ela é muito pontual e departamental, ela não consegue ter abrangência. Então, não adianta ter só TI, que não vê o lado da inovação, e não adianta ter inovação sem o suporte da TI para que o produto tenha todas as características funcionais e não funcionais para garantir segurança, o uso e etc. Então, uma das coisas que eu acho que a gente devia falar aqui, Thiago, Rainério e Humberto, é o seguinte: esse papel da TI, esse papel da inovação, como que vocês têm trabalhado dentro do órgão, como que essa relação tem sido feita para que, no final das contas, se não vou falar rusga, mas essa mudança, essa divisão de pensamentos, se ela não for convergida, ela não vai ter um resultado bom. Uma coisa que é muito importante dentro do processo de inovação é ter uma clareza muito grande de que a inovação, além de trazer disrupção, ela gera muitos riscos. A inovação, quando não controlada dentro do ambiente institucional corporativo, ela traz uma série de preocupações que, se não tratadas, e quem está inovando na ponta geralmente nem tem acesso a saber desses riscos, está gerando uma seta, uma flecha apontada para a instituição, para a imagem da instituição, para a reputação da instituição, para o próprio futuro da instituição, que às vezes pode ser danosa demais. E aí, trazendo a sua pergunta, Tony, para dentro desse contexto, o que eu acho que a tecnologia tem que fazer cada dia mais é trazer capacidade responsável para quem está inovando. E aí vou dar alguns exemplos. IA generativa. Todo mundo tem seu chat GPT, todo mundo tem sua subscrição lá de centenas de reais, todo mundo está trabalhando com seus próprios agentes, tem os seus GPTs guardadinhos, fazendo suas coisas, mas sob o risco, todos os dias, de pegar o seu processo, que muitas vezes é sigiloso, pegar o PDF, fazer o upload de uma plataforma que não está contratada pela instituição, que não está gerida por aquele órgão, que não tem cláusulas de segurança e de conformidade da informação e de não retreinamento a partir daquele dado, e está expondo, eventualmente, coisas que não deveriam ser expostas. Então, se a gente tem uma necessidade que é premente, que talvez vá nos engolir, que não adianta a gente achar que a gente vai barrar a IA generativa,
vamos construir só as nossas soluções, só usem as nossas quando a gente terminar de entregá-las. Isso não vai acontecer. A realidade vai nos derrubar todo e qualquer dia, principalmente com o barateamento que tem se tido e a facilitação que se tem hoje em construir tecnologia. Então, nesse sentido, faz muito mais sentido, talvez, a tecnologia construir novos protocolos, eventualmente investir em MCPs para dar capacidade de extensão aos modelos que estão sendo produzidos nas pontas, pensar em formas de acesso corporativo aos nossos dados de processo, aos nossos documentos, de forma segura, de forma contabilizada, de forma auditada, de forma que a inovação que vai ser desenvolvida tenha junto consigo uma série de capacidades que são intermediárias, que não são produtos por si só, mas que trazem grande capacidade para aqueles que estão desenvolvendo na ponta. Então, o CNJ tem, dentro dessa gestão, que se iniciou agora, recentemente, nesse próximo biênio, essa visão muito clara em desenvolver dentro de casa, além de fomentar a inovação de forma responsável, de forma colaborativa, evitando custos repetitivos por parte dos tribunais. O CNJ também tem produzido soluções de meio de caminho. O MCP Server, o Sistema de Autenticação Central, o Data Lake do Poder Judiciário, produtos que por si só não geram nada para o usuário final, mas para aqueles que estão desenvolvendo soluções inovadoras, traz uma série de capacidades que para ele não tinha, porque ele só tinha acesso físico ao seu processo por meio do sistema processual. Então, eu vejo que a gente criar um jardim murado na qual a inovação pode trabalhar em volta com toda a sua criatividade, para a gente se tornou premente. Então, as tecnologias de meio têm se tornado realidade, as instituições privadas têm trabalhado fortemente nisso, e eu acho que a gente precisa, cada dia que passa, investir nisso, de forma colaborada, de forma governada, de forma centralizada e de forma segura. Eu acho que o principal ponto, a minha principal preocupação, que não me deixa dormir à noite, quando eu penso nesse cenário de inovação, é sempre quais são os riscos de segurança cibernética que a gente está correndo, com tudo isso que está se abrindo, com tudo aquilo que está se produzindo e que muitas vezes eu não estou nem sabendo. Porque, como a Fernanda bem falou, na hora que a bomba estourar, não é nem a TI, é a instituição. O nome da instituição pode ir para o ralo por conta de um usuário não bem capacitado, que tem uma iniciativa muito legal que resolve o problema dele, mas que abre uma brecha, abre uma porta que talvez não devesse ser explorada. Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem principal para as instituições, e o CNJ principal, dentro do âmbito do Poder Judiciário dos tribunais, tem que ser o principal fomentador disso, como é que a gente dá capacidade, mas resguardando os protocolos de segurança, resguardando os níveis de acesso que devem ser controlados, aquilo que pode efetivamente ser utilizado como insumo, porque as tecnologias, elas só funcionam porque elas têm insumos. Hoje, tudo que a gente tem, tudo que chegou hoje com a IA generativa, com tudo que a gente está desenvolvendo, se deu por conta do Big Data, que é algo que já tem aí uma dezena de anos, pelo menos enquanto conceito. Então, como que a gente cuida dos nossos dados e dá esse acesso para quem está inovando, para os laboratórios, para as instituições, para os tribunais, para a iniciativa privada, que tem que ser nossa parceira em muitos aspectos. Então, essa reflexão que fica comigo diariamente no âmbito do CNJ, que eu tenho provocado dentro do meu escopo de atuação, do escopo dos nossos times, tentar fomentar, para que os usuários tenham uma capacidade segura de ter acesso às informações que são necessárias para produzir inovação. Perfeito. São tantos pontos que eu acho que eu vou esquecer alguns que vocês iam falando e os pontos iam chegando aqui na minha cabeça, mas eu começo dizendo, quando eu assumi a TI lá do TCU, e coincidentemente teve uma entrevista que um assessor aí, mal informado, ele falava assim, que é o pessoal da TI, aquele povo lá do subsolo, né? Aí, aquilo me tocou, porque eu disse, olha, a TI agora, ela deixa de ser o subsolo para ser algo estratégico para uma organização. Então, a TI que a gente tem que enxergar agora não é aquela TI de entrega, de pedido de entrega, aquela TI lá do subsolo. É a TI que está lá em cima na alta gestão, decidindo estrategicamente quais os rumos da organização. E aí, puxa o outro lado, quer dizer, se você permitiu, e não tem como evitar, né? Que isso, a TI aconteça fora dos círculos ali dos técnicos de TI, você não tem como evitar, mas a responsabilidade da TI do seu órgão permanece sendo de você. Então, qual é o seu papel? O seu papel é criar uma governança
estabelecer uma governança, um limite de como se desenvolver, inclusive apontando, nós aqui permitimos ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C. Se você quiser publicar algo, você deve seguir o seguinte rito, inclusive sobre segurança cibernética, e agora com injeção de prompt aberta aí a todo direito para a IA generativa, que vocês sabem mais do que eu, que é uma porta muito mais aberta do que anteriormente, porque ninguém sabe nem o que é que pode acontecer, né? Então, nós temos um risco grande de desenvolvedores brincar com IA e depois isso daí sobrar para a gente. Então, é necessário termos todas essas cautelas para que o que for entregue para a organização está dentro daqueles nossos limites que a gente estabeleça. E isso não é tolir a inovação, é dizer, olha, o escopo que nós temos para oferecer para você inovar é este. Não é? E a responsabilidade da TI é correr atrás das melhores mecanismos, das melhores ferramentas, para que ele consiga inovar mais ainda, né? Então, quando a gente permite que isso aconteça, nós podemos tranquilamente escalar, né? E deixar com que toda essa inovação aconteça no órgão também. E um último ponto, né, que eu acredito que a gente precisa ter em mente também, é a questão esse ponto de as pessoas estarem fazendo, e hoje a IA generativa concede isso, né? Cada um fazer o seu programa, não sabe nem programar, mas pede e ela lá e faz. Só que a gente tem que se lembrar que existe alucinação também aí. Não é um cloud da vida que vai fazer uma aplicação extremamente boa. E aí ele faz aquela aplicação só para ele também. Aí é onde entra o papel da TI de dizer, vamos permitir a inovação. Você fez a sua aplicação, com certeza, se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, qual que pode ser o papel da TI? O papel da TI, isso aí eu estou dando como exemplo que a gente está fazendo. Por exemplo, nós já temos hoje relatório de recurso do ministro, relatório de recurso, relatório de embargo de declaração, onde só precisa olhar o processo, como é que a situação está, e ele já entrega uma minuta. Mas isso nasceu aonde? Na TI? De forma nenhuma, a TI nunca não sabe trabalhar com processo. Isso a gente incentivou que acontecesse no gabinete do relator, ele provou que deu certo, manualmente, e aí nós construímos um agente para isso. Porque, na verdade, são os agentes que vão conceder produtividade para nós. Usar IA de forma manual, acredito eu que a produtividade é muito baixa. A gente, na hora de identificou aquilo lá, a TI fornece um mecanismo para entregar para todos, cria-se um agente, e aí passa a ser usado por todos. Essa é acho que, extremamente importante para o nosso trabalho, porque a gente não permite que a gente deixe de forma individual. Olha, inovou ali, aquele ali, e a organização como um todo? Não está usando, só você que está se beneficiando, entendeu? Então, são esses pontos que eu acho que a gente precisa refletir em relação a isso. Eu, como inventei, tenho que falar rápido, né? Então, porque daqui a pouco já está acabando. Mas eu vou dar novamente a experiência que a gente tem lá na STJ, que a gente tem uma equipe de desenvolvimento que produzem as inovações junto com a STI, e os produtos que são feitos de fora, a gente exige segurança, a gente exige que esteja no critério que a STI pode dar uma manutenção futura, porque não adianta ser numa linguagem que ninguém na STI conhece, ou que a gente não tem um contrato de terceirização, então a gente já tem um normativo lá para isso, mas eu acho que todo mundo acabou chegando na mesma conclusão, né? Que a gente não pode deixar de inovar junto com o usuário, que a gente também tem que se preocupar com a parte da segurança, que eu acho que é essencial, o Thiago colocou muito bem isso. A gente tem se deparado muito com isso também no STJ, por conta que as pessoas já sabem fazer os prompts, já querem usar a IA deles, a gente não sabe o que dali pode vazar, a gente tem feito orientações, saiu uma bela resolução lá do CNJ, nos ajudando, tentando nos ajudar, né, a fazer. O pessoal da nossa equipe de IA também tem feito essa programação. Eu também tenho feito sempre um dever de casa interno também. Minha equipe está aqui e sabe disso. Eu sempre falo assim, a gente também tem que se inovar, né? A gente também tem que... o nosso processo de trabalho tem que ser mais rápido, mais ágil, para com que a gente também possa demonstrar isso
para os usuários e para mostrar que a TI está se renovando. Não adianta nada a gente só simplesmente querer inovar para as pessoas, sendo que dentro de casa a gente não consiga ter um processo. Para olhar nosso processo de trabalho, vou dar um exemplo de contratação da minha equipe aqui, e a gente fica mexendo com planilha, então, assim, a gente também tem que se inovar e poder fazer com que o processo possa sair mais rápido. Eu já vou me despedir, porque eu tenho que falar rápido, então agradeço todo mundo ter topado, tirando os meninos que não estavam sabendo, mas as meninas têm topado essa loucura, aceitar essa inovação aqui, e agradecer a todo mundo que participou aqui, que está presente, o Piccoli, é um prazer estar aqui, o evento cada dia melhor, e pedir desculpa aí pela loucura aqui, viu, Piccoli, a culpa é minha. Pois é, vamos desencaminhando aqui para as nossas considerações finais. E eu gostaria de trazer uma reflexão para todo mundo, na verdade, não só para quem está aqui no palco, né? O que a gente falou aqui foi que nós ainda temos esses silos, que é a área de tecnologia, os laboratórios de inovação, e uma dezena ou uma centena de novos silos que nascem hoje dentro do gabinete de cada juiz, de cada desembargador, de cada ministro, de cada área administrativa. E fico pensando que nós temos um desafio. Eu gostaria que no próximo ano nós estivéssemos aqui todos com os nossos laboratórios de inovação, falando sobre o que nós fizemos juntos. E digo que gostaria de compartilhar com a plateia também, porque sei que aqui também tem muitos juízes e pessoas que não são de tecnologia e que também não são diretamente vinculadas aos laboratórios de inovação, porque o que nós temos percebido dentro dos tribunais, e foi muito o que a Fernanda falou, sobre essa competição de qual é o sistema mais bonito, ou a IA melhor, dentro das próprias instituições. Então, o convite que eu faço, e só compartilhando um pouquinho do que nós estamos tentando fazer lá no TRT da 4ª Região, para onde eu voltei agora há poucos dias, é justamente tentando estabelecer um trabalho mais colaborativo junto à alta administração, onde a gente leva a área de tecnologia, não a área de tecnologia que nós tínhamos até então. A gente leva uma área de tecnologia estratégica que vai pensar junto com a alta administração, junto de um conselho administrativo, quais são as estratégias para aquela instituição e trazendo para junto de si o laboratório de inovação, que não é só tecnologia, né? De novo, a tecnologia pode ajudar, mas não é só isso. Mas quando eu assumi esse papel há pouco tempo e comecei a estudar mais esse relacionamento entre os laboratórios de inovação e as áreas de tecnologia, eu ouvi coisas do tipo: não, a gente é um laboratório de inovação e a nossa regra é, nós não podemos pedir nada para a TI. Então, nós temos que nos virar. Eu posso fazer o que eu conseguir, e isso cria um outro silo, porque aí a gente está falando de compras de soluções inovadoras, onde parece que eu tenho uma ideia ótima, eu chamo alguém, escrevo lá uma demanda, não preciso estabelecer muitos requisitos, e aí eu lanço isso no mercado, e eu vou receber um produto, e ninguém da área de tecnologia trabalhou nisso. Talvez ninguém da área de inovação saiba disso. E eu acho que esse é o caminho do insucesso e de muitos custos para os nossos tribunais com pouca efetividade. Então, de novo, a gente voltou aqui para o início do nosso papo, que são as pessoas, então, que está na mão de cada um de nós, especialmente dos que estão aqui, porque se estamos aqui é porque temos a intenção de termos algum protagonismo nesse processo, né? Tem muitos colegas que, bom, eles preferem ficar esperando e ver o que vai acontecer e depois participam como agente operacional das mudanças, mas eu tenho certeza que quem está aqui porque quer ter um papel nesse movimento, né? De que a gente consiga fazer as coisas de maneira mais estruturada, de maneira mais unificada. Eu digo a vocês, voltei recentemente para o TRT, e assim como o Tony falou, a gente tem uma organização de trabalho colaborativo bem interessante. O que mais senti falta nos anos que eu fiquei fora do TRT foi a falta de um trabalho colaborativo, de ter outros tribunais com quem partilhar. O Supremo tem uma característica muito específica e, portanto, é difícil, muitas vezes, compartilhar. E, portanto, falando agora aqui de nós, tribunais regionais, primeiro grau, Justiça Federal, Tribunal de Contas da União, nós temos muito o que compartilhar entre nós. E temos toda a competência e o que vale mais, né, é a coisa da vontade de querer fazer no caminho certo. Então, acho que é por aí que eu acho que a gente tem que ir. E aí, Natasha, pro lado de cá, eu acho que uma das coisas que Humberto ele falou é importante, eu acho que é a questão do letramento da TI e um posicionamento um pouco mais estratégico da TI sob o ponto de vista de inovação. Às vezes, aí fazendo uma meia-culpa, a gente se comporta como aquela TI tradicional que está cheia de demanda e que é uma demanda a mais e que não é uma demanda institucional. E, por outro lado, a gente, como órgão público, tem
tem um outro componente importante, que a tecnologia ela vem muito rápido hoje. Ela mudou o eixo, é uma tecnologia que vem de fora para dentro, ela não aparece mais. Então, ela vem com o usuário muito rápido e muitas vezes a gente não consegue desenvolver as competências técnicas internas até para ajudar. Estou falando isso por causa da IA, passei por isso, você sabe, da parte de nuvem, tem a parte de segurança que ainda é crítico e olha que isso está sendo tocado há anos. Então, eu acho que esse letramento técnico nosso, sob o ponto de vista de inovação, é como que a gente pode conduzir, e o pior disso tudo é que a gente precisa de revisar todos os nossos processos, porque, querendo ou não, CNJ, CSJT, TCU, e você como órgão também superior, a gente se torna um órgão de compliance. Então, a gente precisa de ter compliance, porque foi o que o Rainer falou. No final das contas, há inovação, mas a inovação sem responsabilidade e avaliar todos os aspectos, principalmente de segurança da informação, a consequência é institucional. E ela vai, no setor público, marcando, inclusive, assim, a imagem da instituição, né, que é o nosso caso. Então, é isso. Gente, eu só queria me despedir, que eu esqueci de fazer isso no final da minha fala, agradecer a oportunidade. E que bom que a gente possa estar aqui, anotem aí, vamos cobrar do Pico ele ano que vem, vamos fazer um painel bem bacana aí, unificando todas as áreas. Mais longo e mais plural. Alessandra. Bom, o tempo esgotou, também quero só agradecer, foi um prazer compartilhar aqui o painel com vocês. Eu queria só deixar uma palavra para a gente pensar também, quando a gente fala que inovação está um pouquinho afastada de tecnologia, vamos passar a praticar empatia. Acho que a gente começar a fazer isso, a gente começa a ter uma proximidade, a gente vai conseguir realmente impulsionar, inovando, sem barreiras. Também queria agradecer a oportunidade e também queria que daqui a 5 anos a gente estivesse aqui falando e, de fato, a gente conseguisse já ver um ecossistema de justiça diferente, já com aquilo que como o Tiago falou, trabalhando a parte da governança de IA, com as TIs integradas, que é o que a gente busca, né? Quem está aqui tem essa posição, né? Com a inovação, porque não existe uma coisa sem outra, a gente tem que estar junto, tem que estar fazendo parte, tem que estar desenhando e conduzindo a estratégia de IA, que é base para isso que vem para frente, né? Inclusive considerando, o que acho que foi falado aqui, a questão do letramento de IA, isso é algo que tem que estar em conjunto com tudo isso, né? Por acaso, ontem eu estava me lembrando, eu não sei se quem leu aqui, eu não vou contar o final, mas assim, a origem de Dan Brown, que foi de 2017, que ele fala de um IA, e a questão da engenharia de contexto, como isso é importante, né? O contexto não foi bem colocado, e o resultado do livro, quem for ler vai entender. Mas essa engenharia de contextos, esse letramento dos usuários em toda essa realidade nova é muito importante e a gente tem que fazer parte disso, as TIs. Senão a gente vai estar, daqui a 5 anos aqui, falando mais do mesmo, enxugando gelo e fazendo mais do mesmo. E isso a gente não consegue mais, não pode mais. É uma realidade que não é mais sustentável no judiciário brasileiro. Então, obrigada também, né? Foi muito legal dividir o painel aqui com todo mundo. Uma coisa que eu já falei várias vezes, pegando esse gancho, né? Daqui a 5 anos, quem sabe, a gente está discutindo outras coisas. A gente falou muito dentro da vertical, dentro da ATI, com a área de negócio, mas o que a gente está fazendo nas nossas entidades para trabalhar em conjunto, né? O cidadão é o mesmo. Então, o que a gente está fazendo entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Trabalho, como é que para atender ao cidadão que é um único, né? Então, eu acho que esses eventos aqui, onde junta todas as entidades, eles são muito importantes para a gente ter essa troca e pensar, colocar o cidadão no centro. O cidadão é o mesmo, ele tem demandas diferentes. Então, acho que a gente tem que começar também, tem esse desafio de trabalhar de forma mais 360. Queria agradecer também rapidamente, é muito difícil falar quando tem 4 telas dizendo que seu tempo esgotou piscando, mas queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Piccoli pelo convite. Como mensagem final, gostaria só de deixar, indicar que aquilo que a gente está fazendo, que é participar de um evento como esse, já é grande parte do que a gente deve levar como missão para dentro de casa. Eu acho que tudo do que a gente falou se passa pelo caminho da comunicação. Quando a gente comunica, quando a gente divide, quando a gente compartilha as dores,
e trabalha em conjunto em prol do mesmo cidadão, da mesma instituição, do mesmo poder público, a gente alcança resultados muito mais efetivos de forma muito mais econômica. O cenário econômico do país não nos permite ir além financeiramente do que a gente já está indo, mas, sob uma perspectiva de demandas, as nossas demandas só aumentam a cada dia, a gente precisa cada dia que passa fazer mais com menos. Então, espaços como esse, eventos de menor porte dentro de cada um dos tribunais, dentro das regiões, dos ramos de justiça, são fundamentais para que a gente consiga alcançar um grau de colaboração muito mais efetivo. Queria agradecer a todos, uma boa tarde. Eu fiquei por último aqui, vou ficar com a responsabilidade de fechar o painel, até para desligar aquele negócio de tempo esgotado ali, do Piccoli, o tempo todinho ali. Mas, Piccoli, agradecer demais aqui o convite, agradecer também a parceria aqui de todos vocês, eu acho que foi muito rico para todos nós. E eu trago aqui resgato aqui a primeira palestra hoje do dia do Walter Longo, que eu não sei se vocês estavam aqui, mas ele ressaltou bastante, e alertando a todos nós para, olha, vocês têm que se tornar relevantes sob pena da sociedade expurgar vocês. Porque hoje a sociedade está num ritmo que as coisas têm que ser céleres, tem que se entregar. Então, se a gente tiver essa noção de que o nosso foco, como você falou, é o cidadão, que ele vai ser o responsável por dar a nossa chancela, eu deixo continuar ou você vai sumir, né? Então, porque ele vai exigir, ele vai dizer, tem ferramenta hoje, tem inteligência artificial, tem tudo, então nós precisamos fazer essa entrega. E o último ponto, que sem prejuízo de que a responsabilidade de tudo isso daí, no meu ponto de vista, continua sendo da TI, inclusive de fomentar, não é ele quem vai capacitar as pessoas, mas é a TI que vai fomentar, porque ela está dando uma tecnologia e ela quer que aquela tecnologia que ela oferece gere resultado. Eu não posso ficar só passivo, entreguei a tecnologia, vou virar as costas. Aí, qual vai ser o resultado? Porque eu estou trabalhando para quê? Para entregar a tecnologia ou para fazer a diferença na vida do cidadão? Então, nós precisamos, já que a gente entrega a tecnologia, precisamos ser um vetor de fomentar que isso aconteça dentro do próprio órgão, no negócio, e por isso que a gente precisa estar nessa situação estratégica e protagonista de tudo isso. Tá? Então, agradecer mais uma vez a atenção aqui de todos vocês, e desculpar aqui porque eu fiquei de costa aqui, mas de qualquer forma, e vamos esperar para que o ano que vem eu tenho certeza que nessa velocidade da IA generativa, a conversa vai ser em outro nível bem maior, porque se o ritmo for esse, é capaz de a gente ter robôs aqui falando aqui pela gente, mas brigadão, abraço a todos, muito obrigado.